Oi, estamos aqui em mais um Neuro e Você, o canal aberto para desmistificar a neurologia. E hoje nós temos o prazer de ter a doutora Cíntia Harumi, psicóloga, que veio falar sobre o excesso de exposição aos jogos eletrônicos e redes sociais na pandemia do Covid. Pesquisadores alertam para os riscos da alta exposição de crianças às telas de equipamentos eletrônicos, como celular, computador, televisão, tablet. Antes da pandemia, essa exposição já era alta, mas aumentou. Muitas famílias acabam recorrendo a esses dispositivos até para conseguir trabalhar, entreter a criança, e essas crianças, claro, passam muito mais tempo em casa. Então, o que fazer com elas? A situação que no passado, quando o vírus começou a circular no Brasil, foi vista como passageira, agora é alvo de preocupação. Como é que você analisa essa situação, doutora Cíntia? Bom, tudo bem? Prazer estar aqui. Sempre um prazer. Primeiramente, eu acho que o que a gente tem que pensar é essa condição que já estava instalada antes da pandemia e que só piorou com a pandemia. E na pandemia, a gente até então, o ano passado, pensávamos que era uma coisa passageira. Verdade. E hoje se tornou uma coisa que está no dia a dia. Então, além do tempo que a criança já passava nas telas, ela está tendo que ter as aulas online. Então, toda essa interação com a família, né? Às vezes vó mora em outra cidade, ou mesmo moram na mesma cidade, mas não podem visitar nesse momento. E isso está aumentando muito essa exposição. O que a gente tem que pensar nisso? É que a situação hoje não está como uma via, uma alternativa. Ela virou a única via. Então, eu acho que esse é o maior problema. É a gente ter a exposição às telas como a única via para entreter a criança. Então, esse é o maior problema. Então, o que a gente tem que pensar com isso? Que nós temos não só a situação da atual, mas a gente vai ter uma situação pós-pandemia. Claro. Então, tudo que a gente faz hoje, interte a criança nas telas, então, para eu precisar fazer meu trabalho remoto, eu coloco ele para assistir um desenho, aí a hora que eu termino, a gente vai almoçar, tá aquela correria, eu com ligação, com alguma reunião, coloco a criança de novo comendo com o celular, né? Então, isso é que é o grande prejuízo. Então, eu creio que para melhorar essa situação, a gente precisaria ter como pauta na educação dos filhos como que a gente vai lidar com isso. Então, a gente vai ter que entrar nisso como algo que tem a ver com os valores da família. Assim como a gente discute qual escola vai colocar, se já está na hora de tirar a mamadeira ou não. Né? Então, isso vai ter que entrar e se adequar aos valores da família. Porque eu acredito que essa questão online veio para ficar, não é? Com certeza. Eu acho que depois da pandemia, muitos dos pais vão continuar trabalhando online. E muitas crianças, por uma ou outra situação, vão estar no sistema híbrido. Então, realmente, é o momento da gente parar e discutir o assunto. Isso. E quais os prejuízos para essa exposição em excesso? Prejuízos são vários. Né? Nós vamos ter prejuízos em âmbito cognitivo. Então, eu posso ter prejuízo de aprendizagem, baixo rendimento escolar, baixo interesse por questões ou conteúdos que não são relativos aos jogos. Então, a criança começa a falar só de jogo, só daquilo que é do interesse atual dela. Claro. Né? Então, prejuízos que são emocionais, então a socialização fica ruim, a criança fica irritada, a criança fica com crises de birra, então a hora que vai tirar esse celular, a hora que acaba o tempo estabelecido em casa, então mais um pouquinho, e acaba ficando intolerante à frustração. Sim. E é um período, principalmente das crianças pequenas, de formação do córtex pré-frontal, que em resumo, né, seria essa habilidade que a gente tem de controlar o comportamento, de planejar nosso comportamento. Então, quanto mais cedo a criança é exposta às telas, maior pode ser esse prejuízo de inibir o comportamento agressivo, imediatista. Então, isso pode ocasionar em maiores situações de birra, de intolerância à frustração. Vamos ter os problemas físicos também, né, fisiológicos, como a questão da postura, a questão da obesidade, o sono, muito prejuízo, os estudos já comprovaram, né? Então, na questão de aprendizagem, vão ter correntes que vão falar, não, mas eles aprendem várias coisas com os jogos, com a internet. Sim, aprendem também. Também, claro. Mas é unânime entre os pesquisadores que prejudica o sono, né? Então, as ondas lentas que produzem os aparelhos de celulares, né, a internet, eles vão ocasionar nessa dificuldade de produção
né, para a criança conseguir dar melatonina, para a criança conseguir dormir. Então o cérebro fica ligado quando a gente está na tela. Então ele fica, é como se você mandasse um comando para ele, você não pode dormir agora, né? Então tem coisas interessantes aqui. Então a gente vai ter esse prejuízo, a síndrome do olho seco, a criança fica exposta, não só a criança, nós adultos também ficamos um tempão aqui olhando para a tela do celular e acabamos esquecendo de piscar. E isso leva à irritabilidade, né? Então aí a gente coça o olho, que pode levar a outros problemas. Então, a gente observa muito como aumentou a obesidade, porque quando eu como em frente à tela, seja da televisão, do celular, do tablet, eu acabo não conseguindo ter essa noção de saciedade, do quanto eu comi, do que eu comi, né? Então, isso acaba alterando o paladar das crianças, né? Que eles querem comer coisas rápidas que dá para comer assistindo desenho, né? Então, às vezes, para eu comer lá a carninha, eu tenho que cortar, isso é difícil, não dá para fazer com o celular na mão. Então, tudo isso pode ocasionar em prejuízos, em maior ou menor grau, dependendo da idade da criança. E os adolescentes, a gente tem a questão daquelas crianças que não estão conseguindo dormir, né? Atravessam as noites. É muito comum no consultório a mãe falar, olha, tá jogando a noite inteira, vai pela madrugada, vai dormir às 7 da manhã, aí 1 da tarde acorda e vai jogar de novo, né? Então, assim, é uma adição mesmo, né? Se tornam adictos, né? Um comportamento adicto. Exatamente. Então, isso para uma criança, para um adolescente que está se formando. É algo muito grave, muito sério. Exatamente. A gente faz uma comparação que é assim, quando eu ofereço para o meu bebê uma tela de celular, é como se eu oferecesse para ele, antes de oferecer o play do prédio onde você mora, do seu condomínio, ou o parquinho, ou a caixa de areia, os brinquedos, eu oferecesse a Disney. Então, quem foi para a Disney com 1 aninho, 1 ano e meio, 2 anos, não quer depois brincar na caixinha de areia, não quer depois brincar com o brinquedo. Então, assim, por isso que a gente fala, né? É um período de formação de habilidades e é o período que a criança é uma esponja. Então, quanto mais estímulos adequados eu der para ela, mais ela vai aprender dentro daquilo que é os valores da minha família, dentro dos valores para eu me adaptar à sociedade. Então, e o mundo virtual não é um mundo real, né? Então eu preciso delimitar isso para que a criança não fique exposta somente a um mundo irreal, onde as expectativas são outras. O que a gente vê em adolescente também, quanto mais tempo eles passam na tela, mais infelizes eles são. Por quê? O padrão que a gente observa na internet de felicidade, de beleza, ele é outro do que eles veem na realidade. Claro. Então, vai ter muita dificuldade para se relacionar, vai ter dificuldade para compreender o outro, né? Então, coisas simples de diálogo, né? De como eu converso com as pessoas. Então, a gente vê crianças que conseguem fazer compra na internet, mas não conseguem comprar na padaria. Claro. E quais as alternativas que você sugere para ajudar essas famílias? Primeiro é essa discussão em família, né? Então isso virar uma pauta da família, né? Então acho que tem que alinhar o que a família pensa enquanto futuro, enquanto valores ali. Porque quando esse assunto ele entra na família e não fica no modo automático, né? Então isso vai facilitar os acordos que vão ter na família. Porque é muito fácil, às vezes a mãe faz todo esse controle, tenta entreter a criança, né? Aí chega o pai e dá o celular. Claro. Ou mesmo vai para casa da vovó e lá fica à vontade, do jeito que, né, que ela quer, quantas horas ela quer. Claro. Porque facilita, né? Então é a via mais fácil, mas talvez não seja a via adequada. Então essa pauta tem que entrar na família. Outra dica que a gente oferece é a seguinte: para as crianças que já estão expostas, mesclar, então trazer o conteúdo que eles gostam do mundo virtual, ali da internet, dos desenhos, para o mundo real. Então, como que eu faço isso? A criança gosta muito do desenho da Patrulha Canina. Então, vamos comprar os personagens da Patrulha Canina e ele vai encenar o desenho que ele acabou de assistir? Então, agora nós assistimos o desenho, agora nós vamos brincar de ser o Hyde, que é o cachorrinho da Patrulha Canina. Nós vamos trazer coleguinhas, né? Então, e mesmo com a pandemia, né? Então, os amigos vão ser os personagens, né? Então, agora a mamãe vai ser, né, o seu parceiro para brincar. Então, essa é uma forma. Tirar a criança do sofá.
Porque se ela assiste deitada no sofá, é muito mais fácil dela não querer acesso a outras coisas. Então, mesclar. Em vez de assistir deitada lá no sofá, coloca ela sentada no tapete. Em vez de deixar nas telas móveis, que ela pode carregar e ela vai olhando sem prestar atenção em volta, na televisão e de preferência com a distância adequada, controle sempre de acesso ao adulto. E isso principalmente na primeira infância, que é o que a gente vai considerar aí do 0 aos 6. Então, antes, o quanto a gente puder, do 0 aos 3, evitar ser isso o último recurso, é aquele dia onde você não tem mesmo, eu tenho uma reunião muito importante hoje e eu não tenho como ficar com esse bebê no colo, eu não tenho como deixar ele com outra pessoa. Esse é o momento de você usar o recurso que é altamente viciante. Então, usar o mínimo possível e quando utilizar como último recurso. Então, antes disso, dê tampa, dê panelas, dê colheres, dê brinquedos para a criança, Às vezes é uma fase do 0 aos 3 que a criança não tem muito interesse no brinquedo em si, porque ela ainda não sabe agir simbolicamente com ele. Mas para a criança maior, o brinquedo que vai substituir. Então, e a brincadeira, o simbólico, ela é extremamente importante para o desenvolvimento cognitivo e social da criança. É por meio do brincar que a criança vai exercer o entendimento dela de mundo, vai interpretar o mundo e ela vai colocar ali as angústias dela, os medos. Então é muito importante oferecer esse acesso. Atividades que vão mover o corpo da criança. Então ali, olha, assistiu 1 hora de desenho, agora chega, vamos brincar de bicicleta. Então assim, não é falar que ela não vai assistir, porque é muito difícil mesmo e eu compreendo os pais. É o que eles têm hoje de acesso. Todo mundo preso em casa, fazer o quê? Muito difícil, Então, assim, mas usar da melhor maneira possível esses horários. Como regra de orientação, isso não sou eu, Cíntia, que estou falando, mas a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela indica o quê? Do 0 aos 2 anos, nenhuma exposição à tela. Dos 2 aos 6, no máximo 2 horas de exposição. Sendo que quando, por dia, sendo quanto menor a criança, menos horário. E depois dos 6 anos, aí eu acho que vale pensar de acordo com aquela família, com as necessidades daquela família. Quanto mais madura e mais experiência a criança tem de vivências, então aquela criança que ela brinca mais, que ela é mais sociável, que ela tem mais oportunidades de socialização, eu posso diminuir tela. Então, isso vai depender muito da família. Eu tenho que dar alguma coisa para colocar no lugar. E eu tenho que tornar interessante aquilo que eu coloco no lugar. E aí, então, a gente vai negociar. E quando a criança é madura o suficiente, que você consegue dialogar com ela, fazer inclusive um contrato com a criança. Olha, vamos pensar? Quanto você acha que é bom você ficar? Então, e qual prejuízo vai ter? Se você ficar, se a mamãe deixar você ficar todos os dias, o dia todo, você não ir para a escola, você não fazer outras coisas que ficar na tela, quanto isso vai ser bom para você futuramente? Então, a criança que ela é madura, ela vai conseguir pensar isso e discutir com a família. Evitar alguns horários, que sejam regras não só para a criança, mas também para os adultos. O horário das refeições. Então, é um horário que assim, nem o adulto pode estar com o celular na mesa. Então, acho que é um horário que a gente tem ali para conversar, para trocar, para sentir o cheiro, o sabor daquele alimento. Então, isso é muito importante. O horário de dormir também. Então, 1 hora antes de dormir, às vezes até antes, se a criança for pequena, retirar esses estímulos é muito importante para ter um bom sono. Então, não levar isso para o quarto. Então, é o ideal não ter no quarto o celular, o tablet, a televisão. E só quando a criança ela tiver mais consciência e noção disso. Assim como qualquer coisa que a gente oferece para o filho, a gente tem que acompanhar. Então, por exemplo, quando eu dou uma bicicleta para uma criança de 2 anos, eu tenho que entender que eu não posso dar a bicicleta e deixar ele lá sozinho, porque ele não vai conseguir, Eu preciso monitorar.
Depois, essa criança que ganhou essa bicicleta aos 2, aprendeu a andar, a pedalar aos 5, e agora com 8 ela pedala perfeitamente, eu posso ir ampliando os horizontes dela com essa bicicleta. Eu posso deixá-la contornar o quarteirão sob supervisão, depois que ela aprendeu eu posso deixá-la sozinha, e assim por diante. Cada pai conhece seu filho, sabe o limite dele, sabe o local que mora, o quanto é perigoso aquele ambiente. Assim é o terreno da internet, ela é riquíssima. E para aquela criança que ela sabe tudo do dia a dia, ela se veste sozinha, ela come sozinha, ela desenvolve bem suas habilidades sociais, ela tem um bom rendimento na escola. Isso a gente não está falando de nota, mas de aprendizagem, de interesse por aprender. A internet, ela é um terreno super fecundo para ela aprender coisas novas que ela não está aprendendo na escola ainda, né? Então, eu posso ampliar esses horizontes, mas sempre, sempre com supervisão. Ótimo. Dicas. Bom, vamos lá. Então, a primeira dica é essa que eu falei no início. A família precisa conversar como que ela quer lidar com essa questão. E isso vai perpassar em todos os tipos de família. Então, vão ter famílias que acham ok a criança de 6 anos ficar mais do que 2 horas nas telas. Tudo bem, é um valor daquela família. Então, ela vai conversar e o que precisa é que essa família ela se alinhe dentro dessa decisão que foi tomada. A dica que eu dou principalmente para os adolescentes, crianças maiores de 10 anos, elas têm já condição de entender e compreender melhor as consequências, né? Então elas estão num período de desenvolvimento que elas criam hipóteses. Então se você falar para elas que ficar no celular é perigoso, elas vão perguntar por quê, quais são os perigos, e você tem que ter respostas condizentes com o grau de compreensão deles. Então o que eu sugiro? Uma reunião de família. Então sentar a família toda e conversar, né? Quanto você propõe que seja o ideal, e ver a contrapartida do adolescente. E aí conversar e fazer um contrato mesmo onde todo mundo assina, e depois você pode cobrar tanto deles, porque eu acho que os pais também têm que se colocar numa posição de que eles também hoje fazem uso abusivo de celulares. Claro. Né? Então eu acho que isso é importante. E isso é algo que só dá para fazer com a criança que tem uma compreensão melhor. Então, quando a gente fala de crianças pequenas, a gente está falando de uma coisa que pode ser perigosa. E uma coisa que pode ser perigosa para a criança pequena, ela não vai decidir porque ela não tem condição nem neurológica nem psicológica de decidir sobre o que é risco para ela. Sim. Então, os pais escolhem. Agora, a criança maior, né, então o adolescente principalmente, ele vai te questionar e ele vai te trazer 1001 vantagens de estar na internet. É a forma como ele tem de se relacionar com os amigos, né? Então, acho que é importante fazer essa reunião de família e delimitar o que é importante para vocês e o que é importante para eles, né? Então, o que eles não abrem mão? Então, olha, não abro mão de sábado eu poder ficar o dia todo? Ok, se você tiver sua lição de casa toda feita, se você tiver com um rendimento bom na escola. Então tem que ter essa flexibilidade por parte da família e por parte do adolescente também. Claro, acho que isso é educar, não é nem impor de cima para baixo e nem deixar que eles decidam sozinhos, porque eles não têm condição total disso. A segunda dica que eu dou é o tempo, né? Então acho que o tempo ele tem que ser algo respeitado. Então, tudo que é o perigo é o quanto de tempo que eu faço daquele objetivo, né? Então, por exemplo, quando eu falo que eu posso ficar até 2 horas na primeira infância, tudo isso tem todo um estudo por trás. Por quê? Porque isso vai atrapalhar no desenvolvimento neurológico, porque isso pode atrapalhar nas questões fisiológicas também. Então, a gente vai ter um período que a criança é muito esponja e que isso vai delimitar, inclusive, a visão que ela vai fazer de mundo. E aí eu deixo 2 dicas. Um para os adultos, para os cuidadores, que é assistir ao documentário Dilema das Redes, que vai falar sobre como a mídia e a internet, ela molda a sua visão de mundo, as suas escolhas, o perfil de compras que você pode fazer e como isso pode impactar nos seus relacionamentos e inclusive na sua personalidade. E a outra dica para os cuidadores também
é ler o manual que foi escrito pela Sociedade Brasileira de Pediatria, falando dos prejuízos e de qual é a quantidade de horas, tem todo um estudo por trás disso, que foi acompanhado, várias pesquisas, e lá é o resumo que vai dizer assim quanto que é o indicado para cada idade. E aí adequar de acordo com a sua família. Perfeito. Muito obrigada mais uma vez, como sempre, enriquecendo aqui o nosso canal. Obrigada a você que nos assiste, muito obrigada. Qualquer dúvida, sugestão, entre em contato.